Olá, turma! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as doenças palpebrais, né? Vamos abordar a anatomia básica da pálpebra, vamos falar dos conceitos básicos aí de algumas doenças palpebrais, conversar sobre algumas condutas interessantes para o médico generalista. Bom, é importante a gente falar, né, que as pálpebras, elas são estruturas muito importantes na proteção do globo ocular e também na distribuição da lágrima, né? Quando a lágrima ela é produzida pela glândula lacrimal, o que acontece? A sua distribuição na superfície do olho vai depender muito da dinâmica palpebral. Então, à medida que vai piscando, né, essas pálpebras elas vão piscando, a lágrima ela vai sendo distribuída ali na superfície do globo ocular. Então, tem essa outra função além da proteção. Tá? Então, elas são compostas, né, por dois conjuntos, um do lado direito, um do lado esquerdo, cada conjunto formado por uma pálpebra superior, tá, e por uma pálpebra inferior. E vão funcionar ali como cortinas de proteção, certo? Bom, a fenda palpebral, que vocês estão vendo aqui nessa imagem, é justamente essa área delimitada, né, pelas bordas palpebrais, tanto superior como inferior, né, e tem esse formato elíptico. Tá? Então, isso aí é a fenda palpebral, tá, gente? A medida ela é dada aqui no centro, né, passando aqui pelo eixo da pupila. Então, essa aqui é a fenda palpebral. Basicamente, a pálpebra, né, ela é dividida em duas lamelas. Ela tem uma lamela anterior, que é composta por pele e por músculo. Músculo aí que é o músculo orbicular, daqui a pouquinho a gente fala dele, tá certo? Então, lamela anterior, pele e músculo, e uma lamela posterior, que é composta pelo tarso e pela conjuntiva. Né? O tarso é justamente essa estrutura mais fibrosa, né, que dá o suporte esquelético à pálpebra. E é justamente no tarso onde existem as glândulas de meibômios, né, que são responsáveis aí pela secreção sebácea palpebral. Aqui na imagem a gente consegue ver aqui as glândulas, né, e os orifícios aqui por onde existe a saída dessa secreção sebácea, né? É bom a gente falar que o filme lacrimal ele tem uma composição aquosa e tem também uma composição muito importante que é a oleosa. E é justamente a partir dessa secreção dessas glândulas aí que se completa essa composição lacrimal, certo? Bom, próximo slide. Essa imagem aqui, pessoal, é importante para a gente mostrar, né? Tem a pálpebra superior e inferior, mas tem uma estrutura importantíssima que eu gostaria de frisar aqui nessa imagem para vocês, que é o músculo elevador da pálpebra superior, certo? Ele vem aqui, né, nessa região mais superior. A sua aponeurose, ela emite ramos aqui que vai inserir lá no tarso, e é ele que é o principal responsável pela elevação da pálpebra, por manter o olho aberto, né? Essa elevação. A sua inervação é feita pelo terceiro nervo craniano, ou seja, pelo óculo motor, assim como outras estruturas aí e músculos extrínsecos oculares, como reto superior, reto inferior, reto medial, o músculo do esfíncter da pupila também, tá certo? Então daí, já já a gente vai comentar um pouquinho sobre a paralisia do terceiro nervo e seus achados. Olha como é importante a gente saber, né? Então, vai influenciar diretamente aqui nessa estrutura que é o músculo elevador da pálpebra superior, tá? Tem também o músculo de Miller, que também tem uma pequena parcela aí na elevação palpebral, mas a principal contribuição realmente é feita pelo músculo elevador da pálpebra superior, certo? Então vamos lá, vamos seguir adiante. Então, próximo slide. Pronto, agora a gente passou o slide aqui. Tá. E aqui essa imagem é para mostrar a vocês o músculo orbicular, né, que é o responsável pelo fechamento ocular. Ele, ao contrário do elevador da pálpebra superior, que responde pela abertura ocular e é inervado pelo terceiro nervo, o músculo orbicular ele já é inervado pelo sétimo nervo, ou seja, pelo nervo facial, tá certo? Então,
já existe um comprometimento desse músculo quando existe a paralisia facial, né? A paralisia de Bell, né? Paralisia do sétimo nervo. Então, repare aqui que tem as suas porções tarsal, né? Tem aqui OT, é o orbicular tarsal, o orbicular septal e o orbicular orbital, certo? São 3 porções do mesmo músculo, todas responsáveis aí pelo fechamento ocular. Tá? Aqui na imagem ele mostra também o músculo frontal, né? O corrugador do supercílio e o próceros também, que são músculos responsáveis aqui pela, é, pela movimentação aqui de supercílios e expressão facial também. Esse outro slide, né, a gente tem a intenção de mostrar a estrutura aqui dos tendões, né, o tendão cantal medial, cantão lateral, a relação aqui do tendão cantal medial com o saco lacrimal. Reparem, a gente tem um saco lacrimal aqui atrás do tendão cantal medial. Tem a situação anatômica da glândula lacrimal, né, com a estrutura que tem uma porção orbital e uma porção palpebral. Ela está localizada na região orbital superotemporal e mais anterior. Tá? Essas estruturas a gente vai abordar um pouquinho mais no próximo bloco, que é justamente o bloco de aparelho lacrimal. Mas aqui é bom a gente já ter uma noção da sua situação anatômica. E agora a gente vai conversar sobre as alterações do posicionamento palpebral, né? E o primeiro deles, que a gente tem que mencionar, é justamente a pitose palpebral. A pitose ela é caracterizada pela queda das pálpebras. Tá? Então, quando a gente examina um paciente, a gente observa muito essa distância aqui, ó, a distância entre a margem palpebral e o reflexo em que a gente visualiza quando a gente examina o paciente com uma lanterna. Então, a gente coloca uma lanterna, a luz que vai refletir ali na lanterna, esse reflexo aqui, a distância desse reflexo para a margem palpebral, que a gente chama de DMR, né, que é a distância margem-reflexo. E quando a distância margem-reflexo vai diminuindo, ela vai caracterizando uma graduação da pitose mais grave. Né? Então, por exemplo, repare que aqui a pálpebra já caiu um pouquinho, né? Na C já começa a comprometer mais o eixo visual. Repare como está na frente da pupila. Né? Repare a questão funcional para o paciente isso. Então, à medida que a pálpebra vai caindo, vai comprometendo o campo de visão desse paciente, até chegar a um caso como aqui, na letra D, né, representada aqui, em que você tem uma oclusão aqui do eixo de visão. Né? Então, esse paciente vai ter uma queixa de baixa de visão, quando na verdade o problema dele é uma perda do campo de visão provocado pela pitose palpebral. Certo? E existem diversas causas, né, para pitose. A principal delas é a que a gente chama de pitose involucional, ou pitose aponeurótica, ou até mesmo pitose senil. Tá? Aí ela vai ser provocada pela desinserção da aponeurose lá do músculo elevador da pálpebra superior. Por isso tem esse nome aqui de aponeurótica também. Vocês lembram lá quando a gente mostrou na anatomia, né, que o músculo elevador da pálpebra ele vai se inserir, né, suas fibras se inserem ali na região do tarso, mais ou menos ali no tarso. Tá? Então o que acontece? À medida que o ser humano vai envelhecendo, né, existe uma flacidez, né, e aí começa os tecidos e começa a desinserir, né, o que acontece? A pálpebra começa a cair, porque o músculo está desinserindo, né, daquela região próxima ao tarso ali. Então ele começa a desinserir e a pálpebra vai baixando, né? E aí, qual o tratamento disso? Cirúrgico, reinserir a aponeurose. Tá? Então são casos aí que precisam de intervenção cirúrgica. Vai lá, reinsere a aponeurose, dá uns pontinhos e resolve o problema do paciente. Tá? Outra causa é a causa miogênica. Aí a gente cita a pitose congênita, né, como uma pitose miogênica. Nesse caso aí, já diferente lá da involucional, que é só uma desinserção muscular, né, já vai ser provocado por uma distrofia desse músculo. Né? Então, a criança, né, já nasce com uma distrofia do músculo elevador da pálpebra superior. Então, o músculo ele não tem força suficiente para manter a pálpebra aberta. Né? O tratamento também é cirúrgico, mas é de uma forma diferente, né? Porque aí você tem que usar alguma estrutura aí, autóloga ou não,
para fazer o trabalho do elevador, que é dar esse suporte para elevar a pálpebra do paciente. Aí são utilizadas face temporal, face lata, tiras do músculo frontal, né, estruturas sintéticas também, dentre outras aí. Tá? Então, são pacientes que precisam ser encaminhados para o oftalmologista para definir a melhor conduta e o melhor momento de se fazer. Tá? A preocupação aí com a pitose congênita é justamente a oclusão do eixo visual. Então, a criança ela tem uma fase em que a visão está em desenvolvimento. Então, até ali cerca dos 6, 7 anos de idade, o sistema visual da criança ainda está em desenvolvimento. E se tiver qualquer fator que obstrua um estímulo a essa visão, a esse desenvolvimento durante essa faixa etária, aí, durante esse período, essa criança vai desenvolver um problema visual que a gente chama de ambliopia. Tá? Então, a ambliopia, uma das causas seria a pitose congênita. Existem outras causas aí, como catarata congênita, né? Qualquer coisa que vá obstruir. Então, se tem alguma coisa tampando a sua visão, seja ela catarata, seja ela uma pitose, seja outra doença, vai provocar ambliopia, tá? Nesse paciente. Qualquer coisa que esteja provocando uma dificuldade em gerar esse estímulo. Até um grau muito elevado que não seja corrigido também pode provocar ambliopia, tá bom? Então, uma grande importância aí de você fazer o diagnóstico da pitose congênita também. Outras causas aí a gente já vem para a causa neurogênica da pitose, e aí o principal exemplo é a paralisia do terceiro nervo, tá? O terceiro nervo, gente, como eu já mencionei, ele inerva o músculo elevador da pálpebra superior, bem como alguns músculos extrínsecos oculares. Então, quando você olha um paciente de frente que teve a paralisia do terceiro nervo, ele vai ter isso aqui, ó, pitose total, né? Ele vai ter uma queda da pálpebra, vai ter alteração da pupila, porque o terceiro nervo também inerva o músculo da pupila, e vai ter o paciente com o olhar para fora. Por que para fora? Porque o músculo reto lateral, que ele é inervado pelo sexto nervo, que é o abducente, já é outro nervo, então só ele está tracionando ali. Se você mandar esse paciente olhar aqui para o meio, que é a função do reto medial, ele não vai, porque ele também é inervado pelo terceiro nervo, ele não vai olhar para cima, porque o reto superior também é inervado pelo terceiro nervo, ele não vai olhar para baixo, porque o reto inferior também é inervado pelo terceiro nervo, mas ele vai olhar para o lado externo, porque já é o nervo abducente aí, que é o sexto nervo. Tá certo, pessoal? Então, situação importante e que merece uma avaliação neurológica para definir a causa dessa paralisia do terceiro nervo, certo? Eu mencionei anteriormente as causas miogênicas, eu falei muito da pitose congênita, mas existem também miopatias que causam pitose, como é o caso da miastenia graves, tá certo, gente? Então, é outro exemplo aí de pitose de causa miogênica aí. Outra alteração de posicionamento, aqui é o equitrópio. Eu tirei minha câmera por causa da imagem aqui para não ficar na frente, mas o equitrópio ele é definido como a eversão palpebral, tá? Ou seja, a pálpebra está virada para fora, como está representado aqui. E existem algumas causas, uma delas é a involucional, né, ou senil. Então, assim como a pitose palpebral, que tem a senilidade como uma das principais causas, o ectrópio também pode ser provocado por isso, né? Então, a flacidez palpebral vai aumentando, os ligamentos eles vão sendo desinseridos com o passar do tempo, e a pálpebra ela fica mais frouxa e acaba virando, né, evertendo, e fica com esse aspecto aqui. Tá? Outra causa é o ectrópio cicatricial, ou seja, um problema de cicatriz aqui, que pode ser uma pele que já foi exposta por muito tempo assim ao sol, né? Então acaba tendo um comprometimento aqui na lamela anterior, uma queimadura, né, que provoca uma cicatriz muito grande, cirurgias na região de face. Então tudo que provocar, né, doenças de pele aí, que provoquem uma retração na lamela anterior, vão acabar fazendo com que haja uma eversão da pálpebra por conta disso. Tá? Essa terceira imagem aqui, aí a gente já mostra o que a gente chama de equitrópio paralítico, né? Aí já é uma causa provocada pela paralisia do sétimo nervo, né? Olha aí que interessante. A gente viu lá a pitose provocada por uma paralisia do terceiro nervo, que é justamente o nervo que faz a inervação do elevador palpebral superior, mas aqui a paralisia do sétimo nervo. Quem é que é o músculo responsável pelo fechamento ocular? Orbicular. Músculo orbicular. E ele é inervado por quem? Pelo sétimo nervo, o nervo facial. Então, quando tem uma paralisia facial, o paciente vai ter lá desvio de comissura, vai ter lá aquela, né, alteração e ausência de rugas de expressão de face, vai ter uma queda da sobrancelha.
o olho não vai fechar. Se você mandar esse paciente fechar aqui, esse olho aqui ele vai ficar meio aberto, que a gente chama de lagoftalmo, ele não vai conseguir fechar. E você tem também, ó, um ectrópio, porque essa região fica toda flácida, né, por conta do orbicular que perdeu sua função. Então ela vira por conta da paralisia. Tá certo, gente? Então, outra causa importante aí. Sequência aqui, vamos lá. Agora, o oposto ao ectrópio é o que a gente chama de entrópio. Aqui, a pálpebra ela está virada para dentro. Tá vendo que toda a margem palpebral está virada? Então, aqui não é o cílio que está nascendo ao contrário. Na verdade, a pálpebra está invertida, é um entrópio. E aí entra a causa involucional também responsável, né? Relacionado à senilidade, né? Então tem flacidez aqui de toda essa região, musculaturas, ligamentos, e a pálpebra começa a fazer um movimento de inversão, e isso o paciente vai ter queixa de sensibilidade, de dor, né? Sensação de corpo estranho, porque você tem diversos cílios aí encostando no olho, tá certo? Além da causa involucional, é importante a gente mencionar aqui também uma doença, né, que é importante a gente falar, que é o tracoma. Né? O tracoma ela pode provocar um entrópio cicatricial. Quando a gente falou lá do ectrópio cicatricial, a cicatriz ela estava na lamela anterior, ou seja, na região de pele. Né? Então faz com que a pálpebra everta. No caso do entrópio, a cicatriz, para a gente dizer que é um entrópio cicatricial, a cicatriz ela está na lamela posterior, ou seja, na região de conjuntiva e taço. E uma das doenças que pode provocar isso é o tracoma. Né? Daí é interessante fazer o diagnóstico precoce, o tratamento adequado dessa doença, para que evite aí uma doença crônica, e uma sequela, né? Que seria já um entrópio cicatricial. A alteração importante aqui é a retração palpebral. É bacana a gente conversar isso aqui até para diferenciar bem o termo da retração palpebral com o ectrópio. O ectrópio, a pálpebra ela vira para fora, a retração não. A retração faz o quê? A pálpebra ela retrai, mas sem fazer alteração em posição anterior ou posição inversa, né? para o interior. Quando você olha aqui, esse paciente, repare, gente, a fenda palpebral ela está maior do que o normal. O comum, né, o normal é a gente não visualizar no exame do paciente a esclera aqui, ó, entre a córnea e a borda palpebral. Não é normal a gente visualizar a esclera aqui, nem em cima. A pálpebra, quando ela começa a se retrair, você começa a visualizar a esclera, que a gente chama até de esclera ou show, né? A gente começa a ver a esclera nessa região. Isso é um sinal importante de retração. Uma doença em que é muito comum a retração palpebral, tanto da pálpebra superior como na pálpebra inferior, é a doença de Graves. Né? Então, se você perguntar qual o principal achado oftalmológico aí na doença de Graves, é a retração palpebral. Existem outros achados, tá? Como proptose, né? Espessamento dos músculos oculares, aumento de gordura ocular, né? Dentre outras aí, né? Aumento de pressão intraocular, hiperemia na fase mais aguda, dentre outras, né? Mas essa daí é o achado mais comum, a retração palpebral. Tá certo, pessoal? Na sequência, a gente vai falar aqui um pouquinho só para vocês terem o conhecimento, né, desses termos, triquíase e distiquíase. A triquíase é quando o cílio ele nasce até no local que deveria nascer mesmo, só que ele nasce para o lado contrário. Repara aqui, como esse cílio está invertido, né? Isso aí provoca uma sensação de desconforto, né? Aquele cílio fica sempre arranhando o olho do paciente, e o tratamento também é cirúrgico. Né? Tem aquele tratamento paliativo, que é fazer a epilação mecânica, pega uma pinça, vai lá e retira, tá? Mas o tratamento definitivo seria com eletrocauterização desse cílio aqui, por exemplo, lá no folículo piloso. As principais causas aí são doenças inflamatórias crônicas da margem palpebral, e por serem crônicas acabam no decorrer do tempo provocando alterações aí desses folículos pilosos, e os cílios acabam nascendo invertido, né? Aí a gente lembra a blefarite crônica como a principal causa, né? Dentre outras aí. Nessa outra imagem já temos a distiquíase, né? Então assim, a gente já tem uma fileira anômala de cílios, né? Você tem a fileira normal e tem uma fileira anômala, né? Às vezes ela é congênita,
às vezes é provocado por uma alteração de sequela de alguma doença crônica também inflamatória. O tracoma, por exemplo, pode provocar isso, né? Queimaduras químicas podem provocar não só triquíase, mas também distiquíase. Então essas aí são a triquíase e a distiquíase. Bom, aí agora a gente vai partir para comentar aqui sobre as principais neoplasias oculares, tá, gente? Eu vou comentar aqui rapidamente, basicamente das doenças malignas, né? Então, o carcinoma basocelular, ele é disparado o tumor maligno mais comum palpebral, assim como no da pele, né? De todo o corpo. Comete mais pessoas caucasianas, né? E a exposição à radiação solar é um dos principais fatores de risco aí. Tá? É importante a gente falar que ele é localmente invasivo. E aqui a gente traz algumas imagens aqui que mostram o aspecto clínico, né? Que pode ser variável aqui desde uma lesão nodular, né, pequena, um pouquinho maior, associada à queda de cílios locais, tá vendo, gente? Uma lesão um pouquinho mais avançada, com aspecto ulcerado, essa aqui já é maior, né? Às vezes ela é um pouquinho mais difusa. Então, pessoal, veja bem, o tratamento é cirúrgico, certo? O diagnóstico precoce, ele é fundamental para um melhor prognóstico desse paciente. Então, pensem aí, uma lesão de 2 centímetros, digamos, na pele do braço do paciente. Pequeno, né? Beleza, vai remover, não vai causar uma cicatriz ali pequena. 2 centímetros. Agora pense em uma lesão de 2 centímetros na pálpebra. Né? A pálpebra já não tem uma estrutura, quando comparada com a pele, né, de todo o corpo humano, a pele palpebral ela é muito pequena. Então, 2 centímetros na pálpebra, quando você vai fazer a exérese dessa lesão, que remove com mais, você já vai tirar a pálpebra e mais da metade da pálpebra. Muitas vezes você tira até a pálpebra inteira. Então, gente, isso implica o quê? Lembrem, diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento dessa lesão, né? E uma melhor preservação da funcionalidade das pálpebras. Isso é importantíssimo, tá certo, gente? Então, quando a gente fala que o tratamento requer uma exérese completa da lesão, né, isso implica justamente uma perda de tecido palpebral, o que pode comprometer sua função. Então, daí a importância da remoção em estágios iniciais da doença. Tá? Casos mais graves, eles podem evoluir, inclusive, com perda total da pálpebra, como eu já falei, né? E cirurgias muito longas, além, inclusive, de invasão orbitária. Tumor, né, basocelular, principalmente em região de canto medial, em que você tem um septo orbitário um pouquinho mais frágil, se você não tratar logo, ele vai invadir a órbita. E se invade a órbita, já é um problema muito mais grave, tá certo, pessoal? Tem pacientes, inclusive, que podem evoluir para uma necessidade de exenteração orbitária, que é a remoção não só de globo ocular, mas também de todos os seus anexos, ou seja, globo ocular, pálpebra, o paciente fica literalmente a órbita exposta ali, tá bom? Então, vamos evitar isso aí. Percebeu qualquer lesãozinha ali aparecendo, né? Tem uma característica, ó, tem perda de cílio associada, está ulcerado, está sangrando, é crônico, encaminha para o oftalmologista para tratar isso aí, tá bom, gente? Outras neoplasias que vale a pena a gente citar, né, é o carcinoma escamocelular, o carcinoma de células sebáceas e o melanoma. Então, repare, pessoal, percebeu lá que o paciente tem uma lesão palpebral, né, com aspecto, né, de crescimento mais demorado ou mais acelerado, a depender da lesão, da característica dela, ela pode ser mais rápido esse crescimento. Tem um aspecto ulcerado, né? O paciente tem perda de cílio associado. Uma lesão melanocítica como essa aqui, gente, está crescendo, o paciente nunca tinha nada, não tinha nada ali, de repente apareceu, está crescendo, e encaminha isso aí o mais rápido possível para um oftalmologista, porque o tratamento é cirúrgico, tá? E quanto mais precoce for, mais chance você tem de salvar a função desse paciente, a função palpebral e visual desse paciente, bem como a vida desse paciente. Existem outras lesões aí que vale a pena a gente comentar com vocês, né? Uma delas é o calásio, né? Outra que a gente vai falar daqui a pouquinho é o tersol, né? O ordeulo. São lesões que frequentemente vocês vão encontrar isso aí nos prontos-socorros, né? Quem trabalha como médico generalista, então é interessante a gente falar. Então o calásio ele é provocado, né? Essa lesão aqui, ó, uma lesão nodular, né?
indolor, tem um aspecto elevado. Quando você everte a pálpebra, a região interna ela muitas vezes está com esse aspecto amarelado, né? Então, assim, ele é provocado pela obstrução das glândulas de mebômios, né? Então, geralmente é provocado por uma inflamação crônica ali na borda palpebral, um excesso de oleosidade local, né? Uma higienização inadequada. Então, quem usa maquiagem também, às vezes dorme sem limpar direito, isso pode provocar uma inflamação ali, uma obstrução dessas glândulas de meiboma e provocar esse calásio, certo? O que é que vocês têm que fazer para tratar? Compressa morna, gente, e medicação tópica aí à base de corticoide e antibiótico. Pega uma pomada, né? Aplica no local, orienta o paciente a usar ali de 6 em 6 horas, certo? E deixa cair no olho a pomada também, não só por fora, tá? Deixa cair no olho, compressa morna e se não melhorar, a avaliação oftalmológica, tá certo? Porque aí se não melhorou com tratamento clínico, que deve ser feito ali em torno de 10 a 14 dias no máximo, o tratamento vai ser a drenagem disso aí, tá? E se for paciente idoso com calásio que não está melhorando, aí a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com aquelas lesões malignas aí que a gente mencionou anteriormente, inclusive com envio do material para biópsia. Aqui do Tersol agora, né, que é o Ordelo, aí já é diferente, né? Aqui você já tem um componente infeccioso importante, né? O Ordelo já é uma espécie de abscesso referente a uma infecção aqui numa glândula na base dos cílios. Então repare como o aspecto já muda, né? O paciente já vai ter edema associado, já tem dor associado, diferente lá do calásio. O tratamento já vai ser um antibiótico tópico, à base de pomada, né? 6 em 6 horas aí usa por 14 dias, 10 a 14 dias. Às vezes, antibiótico oral, se já tiver uma extensão maior, né, for um edema importante, compressas mornas e um anti-inflamatório associado também, se for um paciente que esteja com um processo inflamatório mais intenso. Tá certo, pessoal? Outra lesão infecciosa importante, que vocês muitas vezes se deparam nas unidades de pronto atendimento, é o herpes zoster oftálmico, tá? Então, na maioria das vezes, né, o vírus da varicela zoster ele vai ter um acometimento unilateral, certo? As lesões, vocês veem aqui, tem um aspecto vesicular, crustoso, né? E estão situados justamente no dermátomo correspondente à inervação aqui, ó, do ramo oftálmico do trigêmeo. Então, vai pegar essa região aqui, ó, testa, uma parte do couro cabeludo. E o que é interessante a gente falar, quando compromete o nervo nasal externo, ou seja, quando as lesões começam a vir aqui para o nariz, ponta do nariz, tá vendo, gente? Essa região nasal, aí já tem uma forte associação com lesão ocular. Aí a gente fala da ceratite herpética. Então, nesses casos, ó, pessoal, viu aqui o herpes zoster oftálmico se estender um pouquinho aqui para o nervo nasal externo, vale muito a pena fazer uma avaliação oftalmológica, tá certo? Vale muito a pena porque existe forte associação com lesão ocular. O tratamento geralmente é feito com a aciclovir, né, 800 mg 5 vezes ao dia, de 7 a 10 dias. Existem outros antivirais aí, mas o aciclovir, pela facilidade de encontrá-lo nas redes públicas, é o mais utilizado, ok? Bom, então essas aí foram as informações aqui básicas, né, sobre anatomia, sobre algumas doenças palpebrais e algumas condutas aí interessantes para vocês, tá bom? Espero ter sido bem objetivo, tá, na informação para vocês. Eu deixo aqui meu contato, né, de redes sociais e de e-mail também, tá? E a gente se encontra aí no próximo bloco que vai ser sobre aparelho lacrimal.